Olá, amados e amadas do Senhor, olá, irmãos e irmãs, que a paz do nosso Deus Todo-Poderoso esteja com cada um de vocês, que alegria podermos celebrar mais um culto ao nosso Deus e quão bom é podermos louvar e agradecer ao nosso Senhor pelas bênçãos derramadas todos os dias em nossas vidas. Vamos, no decorrer deste culto, louvar a Deus, falar com Ele em oração, adorar a Ele e principalmente ouvir a Sua palavra. Que o Espírito Santo, desde já, esteja abrindo os nossos corações para que a palavra de Deus encontre um terreno fértil e bom para crescer e gerar frutos. Amém. Assim vamos louvar ao nosso bondoso Deus pelo seu cuidado e amor, cantando o próximo hino. Confio em Deus aonde quer que eu vá, por terra firme ou sobre água mar, e seja pois aonde for, confio em Deus em seu excelso amor, confio em Deus e sei que me amará, e pela sua seu excelso amor, confio em Deus e sei que me amará, e pela sua mão me guiará, e seja sós aonde for, confio em Deus em seu excelso amor, por vales ou deserto abrasador, sem nenhum temor, e sua mão conduzirá. Confio em Deus em seu excelso amor, confio em Deus e sei que me amará, e pela sua mão me guiará, e seja paz aonde for, em seu excelso amor. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos este culto em nome do nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. É por meio da bondade e misericórdia deste nosso Deus, por meio do seu amor e cuidado, que nós celebramos este culto hoje, aqui, de forma virtual. E desta forma eu também quero saudá-los com o versículo que é lema desta semana e se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, o verso 4. Lá nós lemos: porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Nós vivemos num tempo de muita impaciência, ódio e desrespeito. Vivemos em tempos nos quais as pessoas têm se afastado da presença de Deus e se desviado da sua vontade. Com isso, o nosso mundo, e em especial o nosso país, está mergulhado na violência, na miséria, no desrespeito e na falta de amor. E as pessoas deste mundo, por isso, estão cada vez mais sem esperança. E principalmente, sem a esperança na vida eterna e na volta de Jesus. Entretanto, o que o apóstolo Paulo nos diz é que a palavra de Deus
é que pode renovar esta esperança em nós. A palavra é capaz de abrir os nossos olhos em meio à realidade do mundo em que vivemos. E por este motivo é de extrema importância dedicarmos o tempo das nossas vidas para lê-la e aprender com ela. Pois, além do mais, nossa tarefa como cristãos é levar a esperança para este mundo perdido. A esperança que só existe por meio do nosso Senhor Jesus. Que a palavra de Deus transforme a minha e a tua vida, nos enchendo deste amor e esperança que vem de Deus, para que assim possamos passar este mesmo amor e essa esperança para as pessoas deste mundo que se encontram perdidas. Que em meio a esta realidade de ódio, violência e desrespeito, nós sejamos aqueles que fazem a diferença, que agem com amor, carinho, compreensão, cuidado. Que o Espírito Santo de Deus nos capacite para isso. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Poderoso Deus e Pai, nos achegamos na Tua presença, aqui de forma virtual, Pai, mas unidos em comunidade. Nos achegamos na Tua casa para Te louvar, para Te agradecer e principalmente para ouvir a Tua palavra, para aprender com ela. Como o apóstolo Paulo diz, a Tua palavra é totalmente útil para nos ensinar, para deixar em nós a Tua esperança, Senhor. Nos ajuda a ter esperança em meio a este mundo de ódio, de impaciência, desse mundo que vive no meio do pecado, Senhor. Assim, Pai, nós pedimos que Tu venhas falar conosco por meio da Tua palavra. Venha nos trazer esperança, Pai, mostrar como nós podemos fazer a diferença neste mundo. Fala conosco neste culto, por meio dos hinos, responde às nossas orações, ó Deus, e toca o nosso coração. Nos transforma para que a Tua palavra, agindo em nossa vida, também possa transformar as pessoas à nossa volta. Somos Teus servos, Senhor, estamos aqui à Tua disposição. Fala conosco, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Agora, nos preparando para a palavra, vamos ouvir ou cantar junto o próximo hino. Qual barco singra pelo mar, a igreja do Senhor. Eternidade o alvo é, indica a direção. Navega pelo temporal, e medo, angústia e dor, vitórias, lutas e terror, por séculos, Senhor. Perguntamos diante ao fim resistirá, há de alcançar o alvo seu e não afundará. Guia no Senhor, ampara no Senhor, pois sem
e amor, pois sabem se guiados já por ter bom navegador. Guia-nos, Senhor, ampara-nos, Senhor, pois sentimos assalta, temos solidão. Ó, guia-nos, Senhor. Sentimos assalta, temos solidão. Ó, guia-nos, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs do nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz e a graça do nosso Deus Todo-Poderoso estejam com cada um de vocês. Quero convidá-los para me acompanharem na leitura do texto previsto para o dia de hoje, texto da carta de Tiago, capítulo 3, do verso 1 ao 12. Lá nós lemos: meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas, que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Até aqui a palavra de Deus. Queridos, forte e desafiadora esta palavra dita por Tiago, irmão de Jesus. Utilizando algumas imagens, ele mostra a nossa realidade como seres humanos, e ele quer nos mostrar também quem é que tem o domínio sobre a nossa vida.
Para isso, ele faz uso de algumas figuras conhecidas pelas pessoas de sua época e também um pouco conhecidas por nós. Quero convidá-los, então, para irmos um pouco mais a fundo e olhar essas imagens que Tiago nos dá. O cavalo, o navio e a floresta. Em primeiro lugar, Tiago compara a nossa vida a um cavalo. Ele diz: até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Talvez alguns de vocês nunca tenham andado de cavalo até hoje, mas certamente já viram alguém andando, seja presencialmente ou pela televisão, um filme, novela. O cavalo é um animal de extrema força e agilidade, e por isso tem sido amplamente utilizado pelo ser humano há muitos anos. E o seu uso vai desde o passeio até a agricultura, pecuária, como também já foi muito utilizado para a guerra. Mas, para que o cavalo pudesse ser utilizado de maneiras tão diferentes e com tamanha eficiência, algo precisava ser feito. Algo que conseguisse controlar, domar a força dele e conduzi-la para o uso que se esperava. Para isso foram criados o freio e as rédeas. Duas peças pequenas que conseguem controlar um animal tão grande e poderoso. Sem isso, dificilmente um ser humano controlaria um cavalo. Sem o freio, dificilmente o cavalo obedeceria às ordens. Entretanto, com o freio, o cavalo pode ser facilmente controlado e desta forma também utilizado para os mais variados fins. Entretanto, não basta apenas colocar o freio no cavalo e querer que ele faça o que desejamos. É preciso que alguém assuma o controle dos freios. É preciso que um cavaleiro assuma o controle do freio e das rédeas e assim conduza o cavalo da maneira correta, ora para a direita ou para a esquerda. Assim, depois de falar sobre o cavalo, Tiago então usa o exemplo do navio. E é bem parecido com o do cavalo. Ele diz no verso 4: pensem no navio, grande como é, empurrado por fortes ventos, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. O navio é uma obra gigante, uma construção fenomenal criada pelos seres humanos, capaz de carregar uma quantidade incrível de carga. Entretanto, o que o coordena para ir de um lado para o outro é uma pequena peça que fica embaixo da água. O leme. Mas o leme, assim como o freio no cavalo, por si só não é capaz de controlar o navio. Ele precisa que alguém o comande. Neste caso, o timoneiro ou o piloto, como diz no nosso texto. Nesses dois textos, nessas duas comparações, o que Tiago quer nos dizer? Primeiro, no segundo exemplo, a nossa vida é como um navio e o leme do nosso navio é a língua. Tão pequena, mas com uma grande importância sobre todo o corpo. É ela que traça o rumo do corpo. Já no outro exemplo do cavalo, a nossa vida é o cavalo. E a nossa língua se assemelha ao pequeno freio. Na língua, ou em nosso falar, na nossa comunicação, é que são tomadas as decisões acerca do que uma pessoa é e realiza, bem como acerca da influência que ela exerce sobre outras pessoas. Mas o ponto principal desses dois exemplos é quem está no comando. Quem é o cavaleiro que controla o freio do cavalo? Quem é o timoneiro que controla o leme do navio? E saindo dos exemplos, quem controla a nossa língua e com isso
toda a nossa vida? A nossa resposta provavelmente será: eu. Eu controlo a minha língua, eu controlo a minha vida. Porque é isso que o mundo à nossa volta tem tentado nos convencer. O mundo nos diz: seja livre, assuma o comando, o controle sobre o teu corpo, sobre a tua vida. O corpo é seu, as regras são suas. Seja dono de você mesmo, seja independente. Mas então eu pergunto para vocês: será que nós realmente conseguimos dominar o nosso corpo, ter controle sobre toda a nossa vida? Na opinião do mundo, sim, a gente consegue. Mas a palavra de Deus nos diz o contrário. Nos versículos 7 e 8 nós lemos: o ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Quem de nós nunca se arrependeu de ter falado algo que não devia em algum momento? Principalmente quando estava com raiva ou irritado? Por mais que nós possamos ter domínio, tentar ter domínio sobre a nossa língua, sozinhos, muito facilmente nós vamos falhar. Isso por conta daquele velho problema que a gente vem falando aqui nos cultos, que nós já conhecemos, problema chamado pecado. E voltando lá para o exemplo do navio, se eu tentar assumir o controle sobre a minha vida, seria bem semelhante a me colocar para guiar um grande navio. Eu posso até saber como mexer o timão lá, que seria no caso o volante do navio, para a direita, para a esquerda. Isso poderia me dar uma sensação de controle. Olha, eu consigo controlar esse navio todo. Mas na verdade, eu não faria ideia nenhuma de como desviar ele de um grande obstáculo. Assim, se viesse então uma tempestade com fortes ventos, provavelmente o navio ia naufragar, eu morreria, bem como toda a tripulação dentro dele. E se nós trazermos este exemplo para mais próximo da nossa realidade, porque aqui não tem navio, a princípio, né? Seria como se um homem bêbado dissesse que era capaz de conduzir um carro, mesmo depois de ter tomado um engradado completo de cerveja. Ele pode até saber como acelerar o carro, virar o volante para a esquerda, para a direita, frear o carro, mas o risco de ele se acidentar aumentará bastante, colocando a vida dele em risco, bem como as vidas das pessoas no seu carro e de todas as outras pessoas no trânsito, pedestres, pessoas de carro, de moto, qualquer outra pessoa no trânsito estaria em risco por conta da atitude dele. Quem de nós nunca ouviu falar de acidente que ocorreram por conta do álcool? É bem comum no nosso país. E assim também acontece quando nós tentamos assumir o controle sobre a nossa vida. Por conta do pecado que há dentro de nós, ao agirmos por conta própria, nós corremos um grande risco de nos machucarmos, bem como machucarmos as pessoas à nossa volta. E causar, assim, muito estrago. E claro, como diz o texto, a principal maneira como causamos esse estrago é por meio do nosso falar. Quantas pessoas já foram esmagadas pela fala de alguém abusando da sua autoridade? Quantas reputações foram destruídas por conta de mentiras espalhadas de pessoa a pessoa? Quantas guerras foram travadas porque as pessoas não conseguiam se comunicar numa linguagem de amor? Quanto ódio nós temos visto nas redes sociais, na televisão, por conta das pessoas que não conseguem controlar a sua língua?
Quantas fake news compartilhadas com o intuito de enganar e dominar as pessoas? Quantos lares destruídos porque não se consegue mais falar eu te amo para as pessoas que estão ao nosso lado? Queridos, a terceira comparação que Tiago faz com a língua é como fogo em uma floresta. E com este exemplo, Tiago quer nos mostrar o poder que a língua, a nossa fala, a nossa comunicação tem na vida de uma pessoa, ou na vida de várias pessoas. Tiago 3, o final do versículo 5 diz: vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A nossa fala, a nossa comunicação desempenha um grande papel nas nossas vidas, bem como na nossa relação com as outras pessoas e com grupos. Assim como uma pequena chama, um pequeno bituca de cigarro pode destruir uma imensa área de floresta, assim também as nossas palavras podem destruir a vida de outra pessoa. Na região que meus pais moram, no norte do Mato Grosso, lá na divisa com o Pará, nos meses de maio a setembro ocorre a estação da seca. Durante esses 5 meses chove pouquíssimo, dá para contar talvez em uma mão a quantidade de chuvas que caem nesses 5 meses lá. Muitos rios secam, as plantas ficam totalmente ressecadas e desta forma qualquer mera faísca no meio do mato pode iniciar um grande incêndio. Eu lembro que pelo menos em 2 anos, enquanto eu morava com meus pais, eu ajudei a apagar incêndio no nosso sítio, no sítio dos vizinhos. Chegávamos a levar uns 3 dias para apagar o incêndio, para conseguir apagar ele completamente. E mesmo assim, alguém ainda tinha que ir lá, revisitar o mato para ver se não tinha algum tronco que ainda estava em brasa e podia reiniciar o incêndio. Geralmente a gente não sabia como se originava um incêndio. Podia ser um caçador no meio do mato, alguém que jogou uma bituca de cigarro, algo pequeno, geralmente. Mas que em questão de um dia consumia toda uma propriedade ou mais. E desta forma também podem se comportar as nossas palavras. Nós geralmente não damos muita importância para o que a gente fala. Falamos sem ponderar as palavras, nós relatamos algo, emitimos ou até mesmo sugerimos um juízo e depois a gente acaba se espantando profundamente com o efeito disso e com o que os outros fizeram com o que nós falamos. Isso sem falar das pequenas mentiras que nós julgamos inofensivas, mas que vão se juntando até saírem do nosso controle. Quanto preconceito nós disseminamos por meio das nossas palavras. Dizemos, não, é porque é mulher. Não, isso aí é porque ele é pobre. Ou porque é negro. Ou porque é desse partido. Não, é porque é desse outro partido. Quantas vezes nós não usamos a nossa língua para diminuir as outras pessoas, para fazer ciúme, disseminar ódio e violência? Queridos, enquanto o pecado estiver agindo no nosso corpo e nós quisermos assumir o controle, esse será o resultado. Continuaremos sempre agindo dessa forma ruim. Até mesmo o apóstolo Paulo reconhecia isso em sua vida. Na sua carta aos Romanos, capítulo 7, versos 19 e 20, ele diz: porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. O pecado nos impede de agirmos por conta própria em favor do que é certo.
Enquanto nós assumimos o controle da nossa vida, somos como um bêbado que dirige o seu carro em alta velocidade no meio de uma cidade movimentada. Mesmo que o bêbado não tenha o desejo de sofrer um acidente, é provável que isso acontecerá com ele. E assim, queridos, depois de ver todo esse problema, nós voltamos para o início do nosso texto. E então eu te pergunto, quem realmente está no controle da tua vida? Quem está controlando a tua vida? Nós não podemos ser o cavaleiro das nossas vidas. A gente viu o que acontece quando a gente tenta controlar a nossa vida. Nós devemos passar o controle para quem sabe conduzir. Para aquele que não tem pecado, aquele que realmente sabe pilotar a nossa vida. Voltando para o exemplo do carro, e tendo em mente que por conta do pecado a gente seria como um bêbado, nós devemos deixar a direção nas mãos daquele que é sóbrio, para que assim nos conduza com segurança no caminho certo. E somente Jesus é a pessoa apta para nos conduzir corretamente. Jesus deve ser o piloto da nossa vida. Nós devemos submeter todo o nosso corpo, em especial a nossa língua, toda a nossa vida ao comando do Senhor Jesus. Todos nós sabemos quais áreas da nossa vida ainda não entregamos aos cuidados dele. São aquelas áreas nas quais constantemente caímos e falhamos. São aquelas áreas que, assim como o apóstolo Paulo diz, nós fazemos o que não queremos. Por que ficar se acidentando constantemente? Sofrendo no relacionamento com as pessoas, se você pode entregar o comando da tua vida nas mãos do Senhor Jesus. Se tu tens um temperamento explosivo e constantemente fere as pessoas com quem te relacionas, se tu não consegues ficar sem passar uma fofoca adiante, ou se constantemente tu falas mal das outras pessoas, não gostaria de te ver livre disso? Comece entregando estes pontos nas mãos de Jesus. E aos poucos deixe Ele assumir o controle de toda a tua vida, de todos os teus relacionamentos. Passe a obedecer à vontade de Deus através da leitura da palavra e da oração. E prove então a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na tua vida. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Ó Senhor Todo-Poderoso, aqui na Tua presença, neste culto nós estamos, ó Pai, e confessamos diante de Ti que tem muitas áreas em nossas vidas que ainda não entregamos aos Teus cuidados, que nós julgamos sermos suficientes para conduzi-las. Nós sabemos, Pai, que por conta do pecado nós somos falhos e por isso nós não conseguimos conduzir corretamente a nossa vida. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo convença o nosso coração a entregar os cuidados da nossa vida em Tua mão. Nos ajuda, Senhor, a abrir mão do controle. Por meio da Tua palavra, Pai, convença o nosso coração, a nossa mente, a largar o volante, a deixar com que Tu sejas o piloto, o cavaleiro da nossa vida. Assim, Pai, nós oramos por todos os cristãos deste nosso país que vivem, que se dizem muitas vezes ser cristãos, mas nunca chegaram a entregar as suas vidas ao Teu comando, ao Teu controle. Pai, toca a vida de todo cristão nesse país, para que todos nós possamos entregar as nossas vidas a Ti e assim realmente mudar este nosso país. Pois este país sofre por conta do pecado e muito da negligência de nós como cristãos.
Assim, Senhor, também nós colocamos em Tuas mãos as pessoas deste nosso país que estão desempregadas, que não estão encontrando meios para levar o alimento para dentro das suas casas. Nós colocamos em Tuas mãos as pessoas que foram afetadas por este coronavírus, as pessoas que se encontram doentes, seja fisicamente ou psicologicamente. As pessoas que entraram em depressão neste período, nós colocamos em Tuas mãos. E também, Pai, envia o Teu Espírito Santo para consolar o coração daqueles que nem sequer puderam se despedir dos seus entes queridos. Nós entregamos, Pai, esse país em Tuas mãos. Nós entregamos esta comunidade, essa paróquia em Tuas mãos. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Assuma o controle na nossa vida, Senhor. Assim, tudo mais que nós temos para pedir e agradecer, nós colocamos na oração que o Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus, nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê da sua paz. Fique na paz de Deus, sirva a Ele com grande alegria e, principalmente, entregue a tua vida nas mãos do Senhor Jesus. Uma abençoada semana. Amém. Deixa Jesus encher tua vida com seu Espírito e seu amor, encher teu coração de gozo e louvor. Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem infeliz, e andarás do modo como a Bíblia diz. Ó Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Ó Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Ó, vem e canta com toda a alegria do teu coração, renda tudo a Ele, tenha salvação. A Ele dá tuas tristezas, desilusões e tua cruz, tudo entrega hoje em